abordar essa aula, então. Aí, muito bem. Creio que já deve estar gravando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Sim, está gravando. Então, muito boa noite para todo mundo. Vamos iniciar o nosso trabalho. Aula gravando. Vamos colocar lá no comecinho, né? Aí, pessoal, o nosso tema da aula de hoje. Aqui. E agora abrindo aqui. Nosso tema da aula de hoje, Roma Antiga, beleza? Sociedade Romana Antiga, hoje eu quero fazer com vocês ali monarquia e república, principalmente monarquia, essa primeira parte da civilização romana, tá bom? Eu mandei para o Celhão uma lista de exercícios que provavelmente esse tema já está lá trabalhado, tá? Então depois quem quiser dar uma olhadinha no site, eu acho que essa lista foi para o site da escola, tá? Dá uma olhadinha lá, viu, pessoal? Bom, estamos começando. Vamos lá, todo mundo animado, todo mundo feliz demais por termos acesso à aula. Peraí, que tem mais gente entrando, deixa eu achar aqui meu cursor. Aí, muito bem. Então, é um prazer, uma satisfação estar agora dentro da sua casa. Rapaz, isso é muito importante, hein? Olha só, o professor agora dentro da tua casa, então eu peço licença, agradeço a oportunidade para a gente, então, começar a abordar do nosso conteúdo. Aí você está vendo o Coliseu, né? Uma das construções mais importantes, mais emblemáticas no cenário político romano, né? Era dentro do Coliseu que aconteciam as grandes batalhas, principalmente os campeonatos de gladiação, os gladiadores, né? O Coliseu foi construído na finalzinho da República e início do Império, ok? É uma das obras mais importantes que nós temos aí na história romana. Bom, eu acho importante a gente começar com essa pequena reflexão, né? Aí o fugite reparabile tempus. Olha só, é uma frase em latim, para falar a verdade, ali a pronúncia é fugit, né? Não se pronuncia fugite, né? É fugit. Fugit in reparabile tempus. É uma frase de um poeta romano chamado Virgílio. Esse Virgílio, para quem não está lembrado do nome do cara, ele é um poeta latino que escreveu a Eneida. A Eneida é como se fosse a Ilíada, a Odisseia para os romanos, né? A Eneida conta a história de fundação da cidade de Roma, né? Muito, muito legal. E Virgílio foi contratado por um político romano, galera, chamado Caio Mecenas, né? Caio Mecenas era um político influente, um cara muito rico e pagava alguns artistas para que eles pudessem produzir. Ele era, então, um patrocinador das artes. É por isso que hoje, no mundo de hoje, a gente chama os patrocinadores das artes de mecenas, ok? Então, tá aí, o Caio Mecenas era um dos patrocinadores de arte em Roma e ele patrocinava o poeta Virgílio, que escreveu a bela obra As Geórgias, né? Professor, o que significa fugite reparabile tempus? O tempo que se foi não há mais como repará-lo. Olha só, galera, é uma forma de incentivá-los. Agora temos que nos preocupar com o que vem. Ou seja, nós ainda temos muito tempo pela frente, daqui até as nossas provas no final do ano, nós ainda temos muito tempo pela frente para poder trabalhar. O tempo que passou não dá mais para a gente ficar chorando por ele. Como diria o próprio poeta Virgílio, fugit irreparabile tempus. O tempo que passou não há mais como repará-lo. Eu acho que essa frase é muito legal, eu gosto dela, tá? Acho muito legal essa frase. Alguém parece que quer entrar? Não foi isso. Vamos colocar aqui o nosso próximo slide, galera. Cronologia básica de Roma para vocês, a civilização romana, galera. Veja aí, a monarquia em 753 ela se inicia, né? Antes de Cristo, claro, e vai até 509 antes de Cristo. Então, 200 e eu vou arredondar, sou professor de história, né? Então, vou arredondar aí para 250 anos de período monárquico, esse período inicial da história romana. Ele não é assim tão conhecido, né? Roma fica mais interessante mesmo na fase do Império, né, que é a fase mais conhecida nos livros de história. Nós temos depois o período da República entre 509 a.C. até 27 a.C., é um período importante, onde transformações estruturais vão acontecer, transformações importantíssimas, como, por exemplo, questões sociais, questões territoriais, enfim, né? E, por último, numa outra aula, hoje a gente nem vai abordar ainda a fase do Império, né? A fase do Império Romano, que é aquela entre 27 a.C. indo até 476 depois de Cristo,
ou até 1453 depois de Cristo, quando a gente considera a área do Império Oriental. Cronologia básica são apenas números só para você se situar dentro do conteúdo, não precisa ficar aí preocupado em decorar o que está aí de forma nenhuma, tá? Na verdade, é apenas uma espécie de linha do tempo para você se localizar dentro do conteúdo. Valeu? Valeu, valeu. Olha aí a famosa loba, a lupa capitolina, ou seja, a loba do Capitólio, né? É uma escultura que acreditava-se ter sido feita pelos etruscos antigos, um dos povos que ajudaram a constituir os romanos, mas hoje se sabe que ela é, na verdade, uma falsificação medieval. A obra original se perdeu. Bom, quando você for estudar monarquia para os vestibulares, para o Enem, professor, o que é que eu preciso saber? Quais são os meus focos desse conteúdo? Coloquei para vocês. Primeiro, mito e história. Nunca subestime narrativas míticas. As narrativas míticas, elas são importantes para que você possa compreender como as culturas antigas lidavam com sua própria história, tá? Então, olho na lenda de formação de Roma, aquela do Rômulo, Remo, essa aí que vocês estão vendo na gravura, valeu? Seria interessante também a gente dar uma olhadinha nas origens históricas de Roma, principalmente na ideia de que o povo romano não ficou pronto ao acaso, né? Ou seja, os romanos são fruto de uma formação que é histórica. Para formar o romano como nós o conhecemos na história, a gente precisou da mistura da cultura etrusca, das culturas latinas principalmente, os romanos têm muita ligação com o passado latino, e também um pouquinho, uma pitadinha ali da cultura grega ao sul da Itália, ok? São então os três grandes referenciais das origens históricas romanas: etruscos, latinos e cultura grega, valeu? Outra coisa que eu não posso ir de forma nenhuma para o Enem sem estar dominando: questões de sociologia, as questões da organização sociológica das civilizações antigas. Não posso deixar isso de lado, tá? Vestibulares e Enem, eles gostam muito desse tema. Por exemplo, você saber explicar como se dá a dinâmica social nestas sociedades da antiguidade. Patrícios em Roma. Os patrícios são aqueles membros das gens, ou seja, os membros das famílias nobres. As gens são as famílias nobres, ok? Então, os patrícios têm gens. Quem não faz parte das famílias nobres, quem não herdou a condição de nobreza, veja só a palavrinha, herdou. Quem não herdou essa condição de nobreza é plebeu, ok? Ou seja, plebeu não é uma condição econômica, patrício ou plebeu. Não são condições econômicas, são condições de hereditariedade, condições ligadas às questões dos clãs que eles descendem. Tem nada a ver com dinheiro. Por exemplo, o patrício é o rico, o plebeu é o pobre. Nem sempre, ok? Há, por exemplo, na sociedade romana, plebeus ricos, donos de bancos, fazendas, enfim. E você tem também patrícios pobres. Pode acontecer? Pode. Não é a regra, mas existia, ok? Sociedade romana, então, patrícios e plebeus. Clientes, você deve estar vendo aí, professor, o que é um cliente? Um plebeu cliente. São os plebeus camponeses que dependiam do trabalho e da ajuda jurídica, da ajuda financeira dos patrícios. São plebeus dependentes. A clientela, relações de clientelismo em Roma, são relações de dependência. Valeu? Lá embaixo, na sociedade romana, nós temos quem? Nós temos os escravos, né? Havia duas formas básicas aqui na monarquia de escravidão. Você tinha tanto a escravidão por dívidas, daqueles que deviam aos patrícios, como também a escravidão gerada por conflitos militares, a escravidão, a famosa escravidão por guerra. Valeu, valeu? Vamos lá, ainda dentro de monarquia, professor, o que eu tenho que levar para o meu Enem? Galera, muita atenção, muita atenção. Nós temos aqui um caráter aristocrático fortíssimo na sociedade romana, que ele é perene, ou seja, ele está lá o tempo todo. Não interessa se é monarquia, república ou a fase do império. Os romanos têm uma organização política sempre aristocrática. Vamos lá dar uma dissecada nessa palavrinha? Vamos lá? Aristocracia, aristói,
que significa os melhores, a nobreza, né? Aristói, kratia, kratia, poder. Então, Aristói e kratia, o poder dos nobres. Valeu, pessoal? Então, essa é a forma como a gente pode entender os regimes políticos que estão ligados principalmente aí na composição do povo romano, aristocráticos. As instituições de poder são a realeza, o Senado, que é um conselho de anciãos, patrícios, claro, e os comícios, que são assembleias convocadas para a consulta dos cidadãos, ou seja, patrícios também, né? Havia um comício militar, o comício centuriato, havia o comício das famílias, enfim, né? Tem mais uma galerinha aqui, a Sarinha quer entrar. Bem-vinda, Sara, bem-vinda, Sara, bem-vinda, Sara, boa noite. Bom, por que a monarquia, então, deixa de existir, professor? Essa fase mais rudimentar, mais inicial da história romana, o que está acontecendo aí na monarquia, ali por volta de 509, professor, que o rei Tarquínio, soberbo, é deposto? Acontece que os monarcas romanos começaram a forçar a barra contra os senadores, ou seja, eles passaram a tentar fechar o Senado, né? E isso é um equívoco, isso é um erro que os senadores não admitem. Então, o rei Tarquínio, Tarquínio soberbo, vai ser deposto em 509 a.C. por tentar implantar uma tirania, um governo onde apenas ele tivesse poder, fechando o Senado. Então, o Senado reagiu antes e depois o rei. Passamos a ter, então, a partir de 509 em Roma, aqui, uma república. Olha só, professora, res publica em latim. Res publica, o que é isso, professor? É a coisa pública. O que aconteceu em Roma em 509? Você expulsou o rei da cidade? Sim, expulsamos. Pá, beleza. E agora, as atribuições que o rei tinha, né? O rei ele tem atribuições que são políticas, atribuições militares, atribuições religiosas. Quem que vai desempenhar essas funções agora no governo romano? A gente expulsou o rei, caramba. Então, nós teremos a construção de um novo modelo de administração da cidade-estado de Roma. Veja, Roma ainda é uma aldeazinha chechelenta no meio da Itália. Não estamos falando da poderosíssima Roma que tomou o mundo mediterrâneo. Ainda não, ok? É isso então. Em 509, Tarquínio, o soberbo, é deposto e então um regime de poder partilhado passa a existir entre os romanos. Essa é a melhor definição que vocês vão levar para o Enem. Não se esqueça disso, tá? Aqui nós estamos nos preparando. Então, aqui ó, comigo, que é importantíssimo. Muita atenção agora. República não é sinônimo de democracia. São dois conceitos diferentes, galera. Pelo amor dos deuses, não faz isso na prova. República é governo partilhado. E eu tenho vários tipos de governo partilhados. Ora, você quer ver um negócio? Fidel Castro em Cuba, governou Cuba 50 e poucos anos lá. Diz para mim, sozinho, não tinha mais ninguém no poder, ele decidia tudo. Desde o cardápio que seria servido no café da manhã lá até as questões diplomáticas do país. Não. Fidel tinha um corpo de Estado. Ou seja, é uma república não democrática. Sacou? China, República Popular da China. O presidente chinês governa sozinho? Não ouso falar o nome dele, eu não gravo, não tem jeito. Ou Xin Huang lá, não sei, tá? Ele governa sozinho? Não. Existe uma equipe de governo, existe uma galera por trás do Estado chinês, né? Então, é uma república, é poder partilhado, mas a perguntinha para o meu inocente, para mim inocente do outro lado aí, é democracia? Não, né? Sabemos que, passa longe de ser democrático, né? Percebeu? Então, democracia e república são dois conceitos diferentes. Em democracias, nós temos instrumentos de participação popular, nós temos instrumentos como, por exemplo, as eleições, que determinam que o povo é quem tem a palavra final para a implantação dos seus governantes. Mas existem repúblicas que não são assim democráticas. Valeu, valeu? Importante, cara, isso para o Enem, isso que eu acabei de falar, até agora é o mais importante que eu tenho, tá? Até agora, para você levar para o Enem, beleza? E para os vestibulares. Tá, se não tem rei mais, então quem governa essa bagaça, professor?
tem uma cidade para governar, Tarquínio foi embora, está expulso. E agora, professor? Então, nós temos os magistrados, nós temos os cônsules, dois caras eleitos pelos cidadãos patrícios, eleitos, que vão governar a cidade. Veja, os cônsules eleitos só pelos patrícios, eles vão ter tanto funções militares como funções administrativas. Militares administrativas. Beleza? Dois cônsules por quê, professor? Para um vigiar o outro, para que um se sobreponha ao poder e governe sozinho. Okay? Então, um vigia o outro para assim a gente manter a coisa partilhada e não concentrar o poder na mão de um só. Beleza? Pretores. Quem são os pretores, teacher? Os pretores são aqueles que organizam a justiça. Os pretores são os responsáveis pela organização do fórum, palavra latina que significa reunião, fórum romano. Ainda existem ruínas do Fórum Romano. Nossa, cara, é um rolê que eu tenho muita vontade de fazer. Não sei se eu vou conseguir algum dia, mas vontade de fazer, eu tenho bastante. E é lá no fórum que os tribunais funcionam. Você tem lá os pretores organizando toda a coisa da justiça. Roma, por enquanto, não tem leis escritas. Toda a justiça ela é pensada de maneira ainda oral. Existe um conselho de anciãos do Senado que desempenham as funções de juízes. E o pretor é o juiz máximo, tá? É aquele que lidera os julgamentos, ainda em uma sociedade que não tem leis escritas. São leis, ó o conceitozinho, olha aqui para o tio André, consuetudinárias. Valeu? Leis consuetudinárias. Muito bem, muito bem. Vez ou outra, rolava em Roma aquele problemão cabuloso, né? Aquele problemão nível hard. Por exemplo, a guerra, caramba, tem que organizar, o exército tem que governar a cidade. Então, os romanos, nesse momento, eu moro em prédio, pessoal, eu moro num condomínio, a rua aqui é bem movimentada, tá? Então, vocês desculpem, tá? Um minutinho, deixa eu tentar amenizar, porque tem uma janela aberta aqui, rapidão. Desculpa, pessoal. Foi mal. Como eu estava explicando para vocês, eu moro em condomínio e aí tem uma rua movimentadíssima aqui do lado da minha casa, tipo uma avenida, né? Aí não ter barulho é diferente. É difícil, né? Mas então, estava falando dos ditadores. Então você tem lá um problemão nível hard. Quem é que vai tirar a cidade da situação de perigo? É o ditador. E o ditador em Roma ele é escolhido. Olha só que legal. Porque assim a gente consegue diferir os conceitos de ditadura, tanto hoje quanto na antiguidade. Porque eu tenho certeza absoluta, quando eu falei ditadura, teve alguém aqui, ó, na minha sala de aula, teve alguém aí falando, é um governo militar e mauzão, ditadura, é isso. E os romanos não encaravam dessa forma, né? Ó o nome do cargo, dictatorium lex, ou seja, o que dita a lei, o dictatorium. Esse cara, ele tem a função de preservar a lei que existe, então ele não vai governar do jeito que a cabeça dele mandar. Ele é escolhido para governar em um modo emergencial e ele tem um prazo para isso. O dictatorium governava apenas por um ano. Então veja que diferença brutal que nós temos de conceitos, né, entre ditadura em Roma e a ditadura atualmente como a gente usa a palavra, né? Hoje é um dia em especial, né? Em 1964, em 31 de março, nós tínhamos já a preparação para o golpe civil-militar que derrubou o presidente legítimo do Brasil, João Goulart. Não é intervenção, não é nada, é golpe, né? Na história nós já temos uma palavra muito bem definida para momentos em que as Forças Armadas interferem nas estruturas legais do Estado, derrubando governos eleitos. Então, golpe. Em 31 de março de 1964, nós tivemos um golpe de Estado e isso acabou levando o Brasil para o seu momento mais obscuro da história, a ditadura civil-militar
a terrível, a horrorosa, a odiosa ditadura militar que nós tivemos durante esses anos, entre 64 até 85. Então, quando a gente fala ditadura hoje, principalmente na história do Brasil, que é recente, a gente tem uma memória que não dá para a gente ligar ao mesmo significado que os romanos usavam, né? Sabe o que é mais delicioso falar desse assunto para o meu camaradinha e minha camaradinha que está aí do outro lado? É que a gente está sendo técnico. Olha só que delícia. Não tem como aqui, em momento algum, a gente apelar para é minha opinião. Por favor, né? A gente está indo fazer provas que são de qualidade. E eu tenho uma responsabilidade como educador, né? Não diferente disso, eu não poderia ser o seu professor, né? Aliás, diferente disso, perdão, eu não poderia ser seu professor. É isso aí, ó. Outras magistraturas, edis, censores, questores, veja só, são cargos públicos que os romanos tinham para organizar a vida pública, né? Agora, os três principais que você vai levar para o Enem, ó. Cônsules, pretores e ditadores, tá? São aqui, tá? Os três principais cargos públicos. Valeu, valeu? Foi? Agora o próximo aqui, galerinha. Olha só que alto relevo bonito. Eu espero que você esteja visualizando isso na tua casa. Olha só que coisa mais bonita, galera. Esse é um alto relevo que está em Pompeia, uma cidade que fica na região do vulcão Vesúvio, né? Então, ali no século I a.C., estourou uma erupção, o Vesúvio acabou colocando em suspensão uma quantidade gigante de material, né? Poeira, né? A poeira da erupção. Esse material em suspensão na atmosfera foi se depositando na cidade de Pompeia, que ficava do lado do vulcão Vesúvio. O gás expelido na erupção era um gás ultravenenoso, então a maioria das pessoas em Pompeia acabaram morrendo por envenenamento. Não condiz com a realidade aquela ideia de que as pessoas têm que o vulcão entrou em erupção e aí a lava incandescente, aquela rocha derretida entrou em Pompeia e matou todo mundo, né? Não tem nada a ver, tá? Eu tenho um filminho clássico que eu adoro o filminho, ele se chama Os Últimos Dias de Pompeia. Eu tenho um filminho ali, ele é muito bom, muito legal. E aí ele tem essa cena clássica, né? A galera de Pompeia lá, de boa, o vulcão explode, a galera fala, dá nada não. Aí o vulcão vai, toma conta da cidade, e a lava... Mano, lava incandescente queima tudo que está pela frente. O que aconteceu em Pompeia foi que o gás acabou matando as pessoas, e aí então aquela poeira suspensa na atmosfera, ela acabou assentando sobre a cidade. E aí olha só que legal, claro, guardadas as proporções das mortes que ocasionou, olha só como que foi preservado o patrimônio histórico em Pompeia, né? Isso aí é um alto relevo de uma guerra. Aí você está vendo algo que foi preservado porque a poeira acabou tampando a cidade, não sedimentou, né? Nós tivemos ali séculos transcorrendo e aí depois os historiadores acabaram, através de escavação, descobrindo ali o sítio arqueológico de Pompeia. E hoje a cidade está quase toda ela preservada, tá? A arquitetura romana de alta qualidade, a gente pode estudar através do sítio arqueológico de Pompeia. Muito, muito legal. E aí, nesse alto relevo, você vê soldados plebeus dando a vida por Roma. Soldados plebeus. Os plebeus eram o grosso do exército, né? E o que é importante nessa informação? Você deve estar pensando, e aí, professor, e eu com isso? Olha dentro do quadrinho que eu coloquei para vocês aí, ó. Os plebeus conseguem direitos políticos, maravilha, né? Direitos sociais, maravilha. Por quê? Porque eles são fortes, eles são poderosos também. Eles pressionam. Os plebeus vão encampar diversas revoltas durante o período republicano. Para quê? Cobrar do Estado romano. Exatamente, o plebeu não vota, o plebeu não tem direito político, o plebeu não tem acesso às magistraturas, o plebeu é escravizado por dívida. Caramba, isso não é vida. Ora, então, durante a República, veja aí, ó, entre os séculos 5 e 3, nós tivemos uma série de pressões exercidas pelos plebeus contra o governo patrício, e essas pressões, essas manifestações, elas vão gerar, então, conquistas sociais, políticas, econômicas, né? Isso se dá, claro, óbvio, através de um mecanismozinho chamado luta de classes.
Sociologia, professor João, conversa com ele. Luta de classes, ok? Esse é um conceito da sociologia importante, ó. Anota. Me deu um avisozinho aqui. Não, a gente ainda tem 10 minutinhos. Deixa eu fechar aqui. Não fecha aqui não, fecha no xizinho. Aí, então, luta de classe, conceito que o tio João vai trabalhar com vocês. Valeu? Conquistas, então, da plebe, professor. O que a plebe conseguiu na República Romana através da luta de classes? Esse conceito legal que a gente está aqui relembrando hoje, que eu vou levar para os meus vestibulares e para o Enem, professor. Você vai pegar aí, ó, 494 a.C., criação de um cargo específico para os plebeus, o tribunato da plebe. Os plebeus passaram, então, a ter representação política entre os magistrados, elegendo-os, inclusive. Ó, que bacana. Os plebeus passaram a ter o direito de votar em representantes e esses representantes iriam, então, defender as demandas plebeias no governo. A Assembleia da Plebe servia para isso e os plebiscitos eram as consultas que se fazia ao povo, né? As reuniões em que os plebeus participavam na praça pública votando. Olha só que legal, hein, cara? 494. Rendeu para a plebe, hein? Opa! Revolta, viu? Foi uma revolta. Os plebeus não pediram por favor aí não, viu? 450, Lei das 12 Tábuas, um dos documentos mais importantes da antiguidade. Hello, olha aqui. Um dos documentos mais importantes da antiguidade. Eu já vi isso aí caindo trocentas vezes. Eu já vi isso no Enem, eu já vi em vestibular de São Paulo, eu já vi na UEG, eu já vi na UFO. Então se liga, mano. Isso aí é muito importante. A Lei das 12 Tábuas é o primeiro código escrito de leis em Roma, é o primeiro código romano de leis. Então, agora a lei passou a ser escrita. Tá, professor, e daí? E daí que ela veio também com um pacote de avanços para os plebeus. Se não, vejamos. Estou aqui de boas e alguém me acusou de um crime. Não, como assim? Eu tenho direito de me defender. Ora, fui acusado, aí. Então, o juiz diz, olha, o plebeu não pode ser preso de imediato, só com a palavra do patrício, não. O plebeu tem que se garantir, tem que se defender. Ó, princípio jurídico usado até hoje, habeas corpus. A expressão está em latim, não é à toa, galera. Entendeu? Ou seja, várias expressões do direito hoje, agora, né, na ocidentalidade, elas estão em latim, porque a grande estrutura que nós temos para nos inspirar na forma como organizar o direito, né, na forma como pensar a questão do direito, essa grande estrutura é romana. É por isso que nós temos tantas expressões em latim a partir aqui da criação das Leis das 12 Tábuas, marcando a questão do direito. Olha lá, o ônus da prova de culpa é para o acusador. Então, eu estou aqui na minha, de boa, pai, alguém me acusou, eu fico sossegadão, porque quem tem que provar que eu estou errado ou que eu cometi um crime é o Joe que me acusou lá, sou eu não. Entendeu? Então, é um outro princípio do direito atual. Cabe a quem acusa provar, e não a quem foi acusado. Outra, só para a gente fechar, princípio de talio. Tá vendo essa expressão em latim aí? Ou seja, eu pago um crime na mesma proporção em que eu cometi. Ok? Ou seja, é bem aquela ideia do olho por olho, dente por dente. É por isso que a gente chama de lei de talião. São os romanos que chamavam assim, entendeu? É o princípio do talio. Ou seja, eu pago um crime na mesma proporção em que eu o cometi. Perceberam como a lei das 12 tábuas elas são influentes em alguns princípios que regem o direito ocidental? Show, né? Lei Canuléia, em 445 a.C., ela vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, né? É uma lei interesseira pra caramba, na verdade, ela quer apenas aproximar plebeus muito ricos de patrícios que já estavam decadentes, mas que têm sobrenome. Plebeu rico, patrício decadente, mas tem sobrenome, plebeu rico. Então, eles passam a casar seus filhos, né? São casamentos por puro interesse político, dando origem a um novo tipo de nobre, o nobilitas, ou anobilitas. Que é isso, professor? Traduzindo a palavra nobilitas aí, é nobrinho, né? Um nobre da segunda classe ali, né? É um nobre não tão relevante, porque tem também origem plebeia, né? Alguns livros didáticos vão chamar esses caras de cavaleiros. Cavaleiros. São principalmente plebeus ligados à atividade comercial.
Pegou uma questãozinha para fazer, tá lá no material. Pá, pá, pá. Cavaleiro, que cavaleiros? Cavaleiros são plebeus comerciantes, plebeus com uma boa situação financeira e que são influentes também no mundo político. Valeu, valeu? 367 a.C., leis licínias sextias aprovadas pelo Senado, essas aqui são revolucionárias, veja só. Elas permitem o acesso dos plebeus às magistraturas, inclusive as maiores, o consulado. Então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando aqui de plebeus que agora podem ocupar cargos públicos relevantes. Caramba, olha só que mudança, século IV a.C. Estamos falando aqui também da regulação que os plebeus passaram a contar para ocupar terras públicas. Molecada, Roma virou uma máquina de conquista. Lembra lá do alto relevo de soldadinho que eu mostrei para vocês lá no início dessa apresentação? Pois é, Roma é uma máquina de conquistar. Então tem terra pra caramba que está caindo na mão da elite patrícia. Muitas províncias novas que estão sendo conquistadas, milhares de escravos que estão sendo capturados. A economia romana está mudando. Então tem uma lei, olha só, as leis licínias sextias, que vão garantir também que um pouquinho dessa terra deveria fazer parte também dos patrimônios plebeus. Agora, veja, quantas leis você conhece na história ocidental, na história atual, aqui, ó, Estado brasileiro? Quantas leis você conhece que existem e são cumpridas? Vou dar em 2 segundos para você pensar. Viu? Eu tenho certeza que você conseguiu pensar uma assim, ó, rapidão. Tem um monte de lei que existe que não é cumprida. Essa aqui, por exemplo, ó, o plebeu tem direito à terra. Para, velho, para. Os ricos pegaram a terra toda para eles, tá? Isso aí não tem o que ver, né? Bom, então, 326, nós tivemos a Lei Poetélia, o fim da escravidão por dívidas, que é uma das demandas mais importantes, é uma das cobranças mais incisivas que a plebe fazia, né? Fim da escravidão por dívidas. E, por último, a Lei Hortência, que faz com que os plebiscitos passassem a ter força de lei. Para patrício também, molecada. Bom, aqui eu coloquei para você um quadrinho sobre a expansão territorial. Fique atentíssimo, principalmente às questões econômicas que envolvem a expansão, tá bom? Nada de ficar bolado em historinha de guerra, saber nome de general, saber terra que Roma conquistou. Não cai em lugar nenhum. Não cai em lugar nenhum. O que você tem que prestar mais atenção? Transformações sociais. Ou seja, as conquistas enriqueceram a elite patrícia. Jogaram na miséria o pequeno proprietário, os pequenos proprietários. Os pequenos proprietários não conseguem fazer frente à concorrência dos grandes proprietários. Então, nós estamos falando de transformações que são imensas na sociedade romana. Esse quadrinho trabalha algumas delas, ok? Quando essa aula chegar lá para você no e-mail da escola, lá no site da escola, fique atento, dá uma olhadinha aqui, porque aqui nós temos transformações que advêm das guerras de conquista romanas, tá bom? Dá uma olhadinha nesse mapa agora, galera, para a gente finalizar nosso encontro de hoje à noite. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha no rosa, viu? Terras romanas na época da monarquia. Dá uma olhadinha agora nesse amarelo, não sei que cor que é essa, tá vendo aí? São as conquistas da época da República. Olha só, Roma já tinha tomado praticamente todo o Mediterrâneo, né? Agora dá uma olhadinha na parte verde. A parte verde é a parte conquistada na época do Império. Essa é a extensão máxima das conquistas romanas, para vocês verem que realmente o Mediterrâneo se tornou um mar romano. Muito legal, galera. Tema hoje desenvolvido. O meu reloginho está avisando que eu tenho 1 minutinho apenas para encerrar. Bom, aqui, galera, ó, quem está aqui, muito bem, já tem pergunta. Quem está mandando pergunta, fique atento no nosso próximo encontro. Eu já vou chegar metendo o bet nessas respostas. Valeu? Obrigadão, pessoal, pela sua presença. Boa noite para todo mundo e que tenhamos um retorno rápido, com saúde. Valeu. Bom revê-los. Tchau.